Foram 3 dias de intensos debates. Cerca de 150 juízes federais reunidos com a missão de apontar caminhos e soluções para crimes que pedem mudanças estruturais e legislativas. Florianópolis foi a sede da 4ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM. Em pauta, temas polêmicos do direito penal brasileiro em 2015. A abertura foi feita pelo presidente do Conselho da Justiça Federal, ministro Francisco Falcão, e contou com importantes nomes da comunidade jurídica. O Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Jorge Mussi, analisou a rapidez com que a sociedade toma conhecimento do que é decidido pelo Judiciário. Ressaltou que a Justiça Federal precisa estar pronta para responder os desafios crescentes que a prática da corrupção vai demandar. E alertou: é preciso que se tenha sempre em mente que vivemos sob os princípios de um Estado democrático de direito, no âmbito do qual qualquer resposta estatal, para que seja legítima, deve ser dada com observância ao devido processo legal. O presidente da AJUF, Antônio César Bochanek, fez um balanço sobre a atuação da Associação dos Juízes Federais do Brasil no sistema de justiça criminal. Os magistrados federais e os tribunais têm tratado esses casos com a isenção esperada, mas igualmente com firmeza. A sociedade, ao tempo que reconhece a relevância da atuação do Judiciário Federal, deposita a esperança de dias melhores e, sobretudo, para a construção de uma sociedade mais justa para as futuras gerações. Bochanek ressaltou a necessidade de mudanças não só estruturais, como também legislativas. Apoiamos o debate democrático, popular e legislativo acerca das medidas contra a corrupção propostas pelo governo federal e pelo Ministério Público Federal. Agilidade. Ele destacou que as ações são discutidas semanalmente por juízes federais que integram a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Os resultados dos debates realizados na ENCLA culminaram com a apresentação de inúmeros projetos de leis e encaminhamentos administrativos. A partir destas ações, a de número 14 do ano de 2014, a AJUF apresentou no Senado Federal um anteprojeto de lei com o objetivo de acelerar a aplicação da justiça, evitar processos sem fim e diminuir a impunidade, a morosidade e a prescrição. O projeto de lei do Senado 402/2015 aumenta a efetividade da justiça, reforça a autoridade das decisões das Cortes de Apelação. Não retira em nenhum momento poderes dos tribunais superiores, mas somente os poderes da inércia e da falta de justiça. Confiamos no apoio da sociedade civil ao projeto, que anseia por um processo penal mais justo, no qual o inocente é absolvido, mas no qual o culpado, mesmo poderoso, é condenado e efetivamente punido. Um passo decisivo foi dado no 4º FONACRIM. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal assinaram um acordo de cooperação técnica para garantir a efetiva implantação do projeto de audiência de custódia. O presidente do Supremo é um dos defensores da audiência de custódia. O projeto prevê que todo preso em flagrante seja apresentado ao juiz em até 24 horas. É uma audiência que se faz em 5 a 10 minutos e que realmente é algo extremamente importante para nós valorizarmos esse princípio fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A audiência de custódia não só agiliza a jurisdição, como também combate crimes que preocupam o judiciário brasileiro. Nós estamos não apenas dando cumprimento, como disse, a um compromisso internacional do Brasil, nós estamos valorizando aquele rol de direitos e garantias que está abrigado na Constituição Federal, mas estamos também combatendo uma outra chaga, um outro mal que assola o Brasil e tem sido objeto de críticas internacionais, que é a tortura. Porque o juiz, quando ele faz aquela primeira entrevista, ele observa
com seus próprios olhos a condição física do custodiado, do flagranciado, e pode, assim, contribuir e contribui decisivamente com a repressão a esse mal horrível que é a tortura, que, aliás, a nossa Constituição considera um crime hediondo. Na palestra, o presidente do Supremo Tribunal Federal fez uma análise sobre a evolução do crime organizado no país. Hoje, o direito penal não se ocupa mais daqueles ilícitos praticados pelo indivíduo, mas com a macrocriminalidade, com o crime organizado, com a lavagem do dinheiro, com os ataques ao meio ambiente. Para Lewandowski, o combate ao crime organizado só pode ser tratado dentro do que diz a legislação, sobretudo tendo como horizonte os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Este combate, essa luta sem tréguas e sem quartel, se faça sempre dentro dos lindes constitucionais. Esta é uma das preocupações, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e creio que de todos os magistrados brasileiros, desde o substituto que ingressa na carreira até o ministro da Suprema Corte. Lewandowski terminou a conferência convocando todos a superar o momento de crise em que vivemos e pensar à frente do nosso tempo. A crise, quando escrita em chinês, ela se traduz por 2 ideogramas. Um deles é perigo e outro é oportunidade. Nós vivemos um momento perigoso, mas é também um momento de nós estabilizarmos, enraizarmos definitivamente as instituições republicanas e implantarmos em nosso país, de uma vez para sempre, o Estado democrático de direito. Depende apenas de nós, juízes e cidadãos brasileiros. Antes do encerramento da abertura, foi assinado um outro termo de cooperação técnica para a realização de audiências de custódias entre o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais regionais federais.